Educação sexual é um termo utilizado para se referir ao processo que busca proporcionar conhecimento e esclarecer dúvidas sobre temas relacionados à sexualidade, que por sua vez é entendida como um conjunto de comportamentos relacionados ao desejo sexual. No Brasil, o tema é assunto polêmico, ou melhor, é tabu. Tem kit gay, tem a ministra Damares, papo de abstinência sexual, resumindo, tem muito absurdo. No meio disso tudo, ainda existem os professores, que se dedicam a entender como ministrar uma aula sobre educação sexual num momento tão tenso para falar sobre o tema. Hoje, o Assim Desse Jeito Desconectado recebe André Luiz Vicente, de 24 anos, estudante de pedagogia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. André pesquisa gênero, sexualidade e políticas públicas em educação. André, seja muito bem-vindo. Obrigado. Como que tu tá pra começar? Tu tá bem? Oi. Tá tranquilo? Tô tranquilo. André, então tu estuda pedagogia e tu também pesquisa sobre gênero e sexualidade. E você está se preparando para, em algum momento, entrar em sala e ministrar aulas de educação sexual. Primeiro eu queria saber quando foi, em que momento Isso. que você se interessou pelo tema. Se foi na universidade, se foi antes. Então, eu acho que foi no momento que eu fui pra Rural, né? Porque eu comecei a estudar pedagogia na modalidade à distância, né? Pela UERJ. E quando eu tava em 1 ano e meio de curso, eu troquei pra Rural. E tendo contato com outras pessoas, com outras discussões, inclusive a minha orientadora, ela pesquisa contexto de adoção, de parentalidade, maternidade. E nesse meio surgiu a ideia de pesquisar populações vulneráveis. E aí, a princípio, eu queria tratar do tema de mulheres, né? De como a escola estava perpetuando, né, os ditos papéis de gênero, como que a escola era um veículo também de machismo, né? Em algumas práticas dela. E aí eu comecei, assim, desde 2018, e assim, é meu campo, e depois entrei no campo da sexualidade, e estou estudando e pretendo levar isso para o mestrado, para o doutorado. E você teve aula de educação sexual na escola? O que você tem lembrança disso? Então, na educação básica, assim, aula com o título, né, de educação sexual, não. A gente tinha nas aulas das ciências, das biologias, alguma coisa que em algum momento, né, se separava ali 2, 3 aulas para tratar de doenças sexualmente transmissíveis, né? O que a gente chama hoje de infecções sexualmente transmissíveis. Aquela apresentação de PowerPoint bem que a gente conhece, sim, com todas aquelas imagens pavorosas e assim, a explicação, não faça sexo sem camisinha e não faça sexo fora do casamento, porque senão você vai ser acometido por essas, na época, né, DSTs. Foi isso que eu tive de educação sexual na minha educação básica inteira. E você acha que isso não acaba assustando esse tipo de abordagem de... Com certeza. E como virar o jogo, assim, tipo, como você acha que de fato deveria ser a abordagem dentro de sala de aula para falar de educação sexual, para que não assuste, que eu acho que é o momento que as crianças, os adolescentes têm muita curiosidade. Como que você acha que de fato a gente começa a falar disso em sala de aula? Primeiro é compreender que a gente tem que superar essa ideia de que existe uma pureza em criança e adolescente, e que eles não são sujeitos que têm uma sexualidade, e esses assuntos não podem ser tratados na infância e na adolescência. O primeiro passo é a compreensão, né, da gente, enquanto professor, enquanto profissionais de educação no geral, compreender isso, né? Depois a gente entender o seguinte: qual o papel da educação sexual ali, né? O que a gente está pensando, né, para ofertar aquelas crianças, porque a gente precisa ter uma intenção a ensinar algo, né? E o problema é que a intenção desse ensino higienista, conservador, biológico da sexualidade, ele tem um papel, sabe? Ele não é ingênuo, e ele é um papel de mostrar sexo como instrumento de reprodução, né? E
um sexo moralizante, um sexo heterossexual, estritamente, Sim. né? E para mim, né, o giro de compreender que as crianças e os adolescentes, eles são sujeitos da sua sexualidade, a sexualidade ela é constitutiva do sujeito, e que eles apresentam desejos e eles estão expostos a problemas assim como adultos, entendeu? Eles mais vulneráveis ainda, é o caminho para a gente fazer uma educação sexual que seja na perspectiva, que é a perspectiva que eu trabalho, que é uma perspectiva de direitos humanos, sabe? De emancipação dos sujeitos, que é pensar, né, que há outras formas de pensar a sexualidade, as práticas sexuais, os cuidados com a sexualidade, entendeu? Não é só abordar a questão da gravidez na adolescência, mas sim todo o problema envolvido, porque a gente não fala, por exemplo, de abusos, né, nesses quadros. Nesses quadros a gente não fala de abuso, entendeu? E às vezes a gente perde, sabe? Uma discussão que a gente tem muito agora é a questão dos relacionamentos abusivos, né? Das pessoas que se submetem a práticas sexuais sem estarem dispostas, sem quererem aquilo. E na escola, né, ela tendo um papel importante na formação dessa criança, desse adolescente, é ele mostrar que esse adolescente lá, por volta dos 15, 16 anos, às vezes antes, vai ter seu primeiro contato sexual, né, seja ele qual natureza for, né, e que esse contato sexual, né, ele tem que ser seguro e não apenas seguro no quesito de se use preservativos, faça seus exames, Vai bem mas também isso, né? Exatamente, é a questão de você educar o sujeito para ele compreender que uma pessoa adulta, por exemplo, ela não tem o direito, né, nem o dever, nem em hipótese alguma, de encostar nela sem a permissão dela, e se for criança, nem com a permissão dela. Entendeu? Eu acho que também tem toda uma cultura de que sexo se aprende fazendo. Eu acho que antes desse aprender fazendo tem outras 1000 coisas que você precisa tomar consciência. E ao mesmo tempo tem esse governo, até cito, né, que tem o kit gay, tem a Damares, tem abstinência sexual. Como é se preparar, André, para entrar em sala de aula num momento tão delicado para falar sobre esse assunto? Assim, eu vou me reservar o direito de ser pessimista, né, nesse momento, nessa pergunta, porque, assim, a gente vive, né, uma enxurrada de discursos e tal, principalmente, né, as pessoas que estão se formando para entrar em sala de aula e que são do sexo masculino. Nossa, sim. Né? A gente sofre uma vigilância constante, né, sobre as nossas sexualidades e as formas como a gente vai lidar com as crianças. Né? E aí entra tudo isso que você já tinha falado, né? Entra o kit gay, entra a doutrinação, entra que o projeto de lei da Janaína Pascoal, né, em São Paulo, que professores homens não poderiam cuidar de crianças na educação infantil, entra a famosa mamadeira com falo, com órgão genital masculino. Cara, entendeu? Assim, é absurdo, mas a gente tem que estar preparado para isso, porque são coisas que atravessam, sabe? E dentro da escola a gente lida não só com as crianças, mas com a comunidade, com pais, com responsáveis, entendeu? E que são pessoas que são atingidas por essas inverdades, né? Por essas fake news, e que eles vão chegar na escola, vão bater pé, sabe? E acho que o primeiro passo, assim, né, se existe uma tentativa de fórmula, é a gente estar preparado teoricamente mesmo, sabe? A gente compreender que aquilo que a gente está fazendo tem uma importância e se apropriar daquilo. A gente se apropria do conhecimento, a gente se apropria do que a gente está fazendo em sala de aula e do reconhecimento do nosso papel enquanto profissionais da educação. Sabe? Eu acho que quando a gente compreende isso, a gente mentalmente já está melhor para estar em sala de aula. Porque
vão ter problemas, sabe? A gente não vive num conto de fadas, num mundo ideal, onde tratar das questões relativas à sexualidade, assim como tratar as questões relativas ao ensino religioso, por exemplo, não são tranquilas, sabe? A gente vai ter embate de ideias, a gente vai ter problemas que às vezes vão chegar até o campo do jurídico, Sim. sabe? Mas é isso, para mim a palavra é preparação e intenção na sua prática, Sim. sabe? Nossa, muito boa essa tua fala. E que também me leva para uma outra questão, André. Vou te fazer duas agora. Se isso também é uma questão de se debater em sala de aula, para que se crie uma consciência também sobre o meu corpo, o corpo do colega, corpos negros, corpos LGBTs, que são super invisibilizados nessa questão de educação sexual. E também essa questão, que era um link ainda de antes, dos pais, que provavelmente numa sala é isso, tem de todo tipo de criança com educações diferentes que vem de casa, e às vezes vai ter algum pai que vai dar uma problematizada ali com isso, por questões, sei lá, religiosas e tudo mais. Então, para concluir a pergunta, como você percebe isso, essa questão dos pais, como se preparar para enfrentar isso, se é que tem como lidar com isso de uma boa forma, e se essa questão também é algo a se falar dentro de sala? Eu vou começar respondendo ao contrário, na segunda pergunta primeiro. Da importância de falar da importância da gente falar desses outros corpos. E vamos lá, tentar organizar aqui meus pensamentos. Primeiro, é importante, por exemplo, vou dar um exemplo. Não é porque o pai, mãe, responsável, quem seja, que cuida dessa criança, é formado em matemática e ajuda essa criança em matemática em casa, que a gente vai deixar de dar aula de matemática para essa criança. Exatamente. Entendeu? E é essa compreensão que a gente tem que ter quando a gente trata as questões relativas à sexualidade. Entendeu? Por serem importantes não apenas para si, né, para o sujeito que está aprendendo, mas também para o trato com o outro, entendeu? São nesses embates de sexualidade, de compreensão do que é corpo meu, do que é corpo do outro, que a gente começa a perceber que há outras formas de ter prazer, que tem outras formas de conhecer o seu próprio corpo, que tem outras formas de você... Que o sexo ele não é só reprodutivo, que o sexo ele não é só heterossexual, entendeu? O condicionante casamento, né, para o sexo, ele é um condicionante, uma regulação da moral religiosa, entendeu? Ele não é um dado do natural, entendeu? Não há esse impeditivo no campo do natural, mas constrói-se essa imagem, sabe? E aí, se a gente perde, né, essas oportunidades de tratar isso na formação da criança, na formação do adolescente, a gente acaba, por outro lado, mesmo que indiretamente, pela ausência do tratamento, colaborando com a reprodução de padrões que falam quais corpos são legítimos, quais formas de ação sexual são legítimas, quais formas de abordagem da sexualidade minha e sua são legítimas ou não, e até pensando em heterossexuais, de como esses corpos se interpelam, eles se encontram, como essas relações, por exemplo, mulheres que são historicamente marginalizadas até em suas relações sexuais, que até hoje vê a masturbação feminina como um tabu, entendeu? Que vê que o homem, ele se apropriar do ato sexual como um ato de prazer apenas para ele é algo normal. Não, sabe? A gente, enquanto educadores, a gente está ali fazendo um papel de formação humana. E se a sexualidade, o ato sexual e tudo que envolve ele, né, os cuidados preventivos quanto à saúde, reprodutiva, quanto às questões do campo do legal, que são os campos, o assédio, a violência, e tudo isso. A gente tem um compromisso assumido com isso também, e não é um compromisso só do professor que assume aquela disciplina de educação sexual,
ou daquele professor que está assumindo a área da biologia, que geralmente é o campo que dá essa disciplina, por a gente não ter um professor que seja efetivamente não há um concurso para professor de educação sexual, né? Então a gente precisa pensar nessas formas, sabe? Que tipo de formação humana a gente está tendo e a gente está oferecendo também, sabe? A gente não tem mais uma falta de informação. A gente hoje abre uma plataforma que tem fontes confiáveis, né? Um Cielo, um Google Acadêmico, revistas, sites de universidade, e a gente tem vastos estudos do campo do gênero, da sexualidade, e que a gente pode trabalhar isso de uma forma de compreensão, que o sujeito compreenda as práticas sexuais que são sociais, né, e são da socialização dele, e que ele seja, inclusive, capaz de pensar como isso está inserido na sua moral cristã, da sua moral religiosa, ou que seja que faça sentido para ele nas práticas outras dele que não está dentro de sala de aula. E a partir da compreensão disso, eu respondo a sua primeira pergunta. Eu estou desandei a falar nesse momento. Eu amei. Que é a gente pensar o seguinte: por que a escola não se abre também para esses pais? Fala, não, você tem essa compreensão, mas chega aqui, ninguém está querendo mudar o seu pensamento, porque não é essa a função da educação, sabe? A função da educação é abrir panoramas, entendeu? Mostrar possibilidades, entendeu? E falar, o campo da ciência está produzindo isso, está dizendo isso, entendeu? E a partir das suas interconexões, das suas redes, né, de contato, você vai construindo as suas formas de compreensão daquilo. E com os pais responsáveis é a mesma coisa, porque senão a gente vai formar um aluno hoje, ele vai para casa, vai passar a noite, quando voltar ele volta com os mesmos problemas, né? Problemas, entre aspas, né? De compreensão de que, né, as questões relativas à população LGBT não são legítimas, que o corpo feminino ele pode ser violado, ou então ele é um corpo sagrado, né, no caso das meninas, que elas não podem se conhecer, sabe? Então é um trabalho educativo muito amplo, sabe? E é um trabalho de conversa e, lógico, não quero impor essa responsabilidade apenas para a gente, profissionais da educação. Também tem um trabalho muito grande de qual é o papel do governo nisso, e a gente está nesse contexto de que o governo ele tem feito um ataque aos direitos sexuais, às políticas sexuais. André, para finalizar, que eu acho que é um tema, não quero terminar a conversa sem tocar nesse ponto, que é a questão dos LGBTs em sala de aula. Que ontem a gente também conversou sobre isso e a gente comentou, até eu comentei que na minha época não falava sobre homem, mulher, faz assim, desse jeito. E daí a gente até comentou que também tem uma nova questão de empoderamento da comunidade LGBT já no ensino médio, na escola, mas mesmo assim ainda é um grande tabu falar sobre a sua sexualidade em aula, tirar dúvidas e tudo mais. Qual é o papel do professor nisso? Como abrir um espaço para que esse aluno sinta-se à vontade e que não tenha nenhum tipo de pressão de outros alunos que talvez não tenham um entendimento tão claro sobre? Complicada, mas vou tentar responder. Primeiro, né, é aquilo, né, que eu venho tentando pontuar, que é a relação íntima e de interdependência que tem escola e sociedade. A gente não está desconectado, sabe? A escola influencia diretamente a sociedade, as formas que a sociedade está organizada, e as formas que a sociedade está organizada influencia muito o que acontece na escola. Total. E assim, realmente, né, eu fiz 1 ano e meio de docência em ensino médio, ano passado, e a gente vê um cenário das pessoas se assumirem LGBTs muito mais cedo do que há 7 anos atrás, que foi quando eu saí do meu ensino médio. A gente vê um número muito grande de adolescentes LGBTs já entendendo a sua sexualidade, e eu acho que isso é um papel, reflexo de um papel muito grande do ativismo
LGBT, do levantar de pautas que toda a comunidade fez, e aqui eu faço, né, uma salva principalmente a população travesti e transexual, sabe? Porque não é jargão de falar, elas vieram antes de nós, mas realmente foi isso que aconteceu, entendeu? Se a gente não tivesse protagonismo até hoje dos corpos travestis e transexuais, a gente não teria avançado em muita coisa. Tô tentando arranjar uma forma de te responder essa questão. Né? Sim. Quero a gente pensar o seguinte. Primeiro, a gente tem que fazer todo esse trabalho que eu estava falando da gente pensar a sexualidade de outra forma, que não uma sexualidade estritamente reprodutiva, uma sexualidade estritamente pós-casamento, porque isso é uma invenção de uma moralidade, sabe? De uma moralidade que não é mais para André uma moralidade que faça sentido, entendeu? E não é também uma moralidade que faça sentido para esses corpos desviantes da norma heterossexual. Já não faz sentido há muito tempo. Há muito tempo. Insiste. Sim, e essa compreensão de sexo como reprodução, ela desencadeia processos de LGBTfobia que são extremamente amplos. Então, os projetos, mesmo que pontuais, sabe, e de chão de escola mesmo, sabe, de professores que estão na educação básica, pensando superações dos processos de LGBTfobia, são muito importantes para que passem a compreender e aceitar as suas sexualidades. E quando eu falo de sexualidade, eu estou falando no espectro amplo, né? Até mesmo pessoas heterossexuais que divergem do padrão heterossexual, que eles se compreendam e se aceitem para a gente não ter esses problemas que são os problemas relativos à autoestima, a quase uma fake news da sua identidade, sabe? Nossa. Você mascara quem você é. E assim, quando a gente começa a fazer esses giros, mesmo que pequenos, mesmo que pontuais, é a gente assumir um compromisso e a gente se pôr no caminho de superações de violações, de outras formas de compreensão do ser humano, né, e da sexualidade humana, de novas formas de se fazer políticas públicas, de se garantir os direitos sexuais e reprodutivos. E o papel do professor é colaborar com tudo isso. Se eu não me engano, é o Rogério Junqueira, que ele trata dessa questão, né, da homofobia escolar, e ele fala, né, da questão do banheiro, né, como está inscrito nas portas dos banheiros. O Richard Miskolc também fala isso, um banheiro como dispositivo de gênero. O número da chamada, que garoto do sexo masculino quer ter o número da chamada 24? Né? Não sei se aí em Santa Catarina acontece isso, mas aqui no Rio é o caos. Gente, entendeu? Aqui é o caos ter o número da chamada 24. Um dia eu ainda quero fazer um trabalho de investigação de mesas de sala de aula, porque o que está inscrito ali é um universo de coisas que giram em torno da sexualidade, do gênero, das formas que as pessoas se comportam dentro de sala de aula, dentro da escola. André, que incrível falar contigo sobre isso. Minha cabeça fez assim hoje. Enfim, te agradecer muito por topar participar. Nada, amigo. Nossa, foi uma conversa muito interessante. Estou muito contente com o resultado dessa conversa. Eu gosto de quando termina eu fico, gente, aprendi várias coisas. Enfim, muito obrigado. E nada. Espero te entrevistar mais vezes no seguir da vida. Eu vou parar de gravar aqui só um minutinho. Parar.